Olá, amores. Vamos a mais uma correção. Dessa vez faremos a correção da atividade de geografia representando altitudes. Lembrando que correção também é uma forma de aprendizagem. Faça com atenção, leia, reescreva o que errou, assim você estará também aprendendo. Representando altitudes. Você já ouviu falar na palavra altitude? Em que situação? E na palavra altura, será que elas têm o mesmo significado? O termo altura se refere à medida de uma pessoa ou de um objeto desde a base até o topo. A altitude, por sua vez, é uma medida feita a partir do nível do mar. Normalmente é usada para se referir às formas do relevo. Chamamos de relevo o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. Essas formas surgiram em diferentes épocas do planeta e estão sempre sendo modificadas pela ação da água, do vento, do sol e do frio, e também pelas forças do interior da Terra. Essas mudanças fazem com que o relevo apresente diferentes altitudes. Nós vamos entender o que é altitude e o que é altura para sabermos diferenciar um termo do outro. Observe essas duas imagens. Na primeira imagem, nós estamos vendo crianças medindo a altura. Elas estão usando uma fita métrica e medindo a cada um da base dos pés ao topo da cabeça. Isso é a altura. É a medida de uma extremidade à outra. Abaixo, nós temos um alpinista escalando uma montanha. Vocês estão vendo que a cada ponto aí que ele sobe mais alto, está sendo colocado os metros. 100 metros, 300 metros, 500 metros, 700 metros. Quando ele chega ao topo da montanha, está medindo 1000 metros. Essa medida 1000 metros é a altitude, ou seja, é a medida a partir do nível do mar. Então, a altitude é medida a partir do nível do mar. Nós medimos formas de relevo. As formas de relevo são medidas a partir da altitude, ou seja, a partir do nível do mar. Quanto mais distante, quanto mais alto, mais distante do nível do mar, maior altitude. Então, vamos à nossa correção. Agora é sua vez. Forme um grupo com 3 colegas e meça a altura de cada um. Anotem no caderno e compare a diferença de altura entre vocês. Se estivéssemos em sala de aula, faríamos a medida na sala de aula. Mas como estamos em quarentena e isolamento social, nós vamos fazer da seguinte forma. Pega uma fita métrica e meça 3 pessoas de sua casa, inclusive você. Então, nós temos aí 3 linhas. Coloque seu nome, sua medida, ou seja, sua altura, da planta dos seus pés até ao topo da cabeça. E meça mais 2 pessoas, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, quem você quiser. Desde que tenha a sua altura também, viu? Segunda questão. Você consegue perceber diferentes altitudes no lugar onde você mora? Sua escola está situada na parte mais alta, mais baixa ou intermediária? Então, de acordo com o que aprendemos, né? Nós temos em nossa cidade o seguinte, nós podemos em nossa cidade perceber diferentes altitudes. Por exemplo, o bairro Cruzeiro, que fica na parte mais alta da cidade. O Cristo de Mário Cravo está na parte mais alta da cidade. A Serra do Periperi, parte mais alta da cidade, então maior altitude. Bairro Cadija, bairro Coveima, esses bairros que estão na parte mais baixa da cidade, então menor altitude. Já a nossa escola, ela está localizada na parte intermediária, porque ela fica entre a maior altitude, que é a parte mais alta, e a menor altitude, que é a parte mais baixa. Continuando, você já viu ao lado como medimos a altura de uma pessoa. Que tal conhecer agora a altura de alguns dos prédios mais altos do mundo? Observe as fotos a seguir e vamos ver a altura de cada um dos prédios. Nós temos aqui um prédio em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele tem 828 metros de altura. Xangai Tower, 632 metros de altura, fica em Xangai, na China. Macan Royal Clock Tower, 601 metros, fica em Meca,
na Arábia Saudita. One World Trade Center, 541 metros, em Nova York, nos Estados Unidos. E no Brasil, qual é o prédio mais alto? Ele está sendo construído, não foi inaugurado ainda. São as Torres Yacht Towers, já são os 2 maiores prédios do Brasil, já são mais uma atração entre tantas outras da Barra Sul de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Lá também temos outros prédios altos também. Só que essas 2 torres, elas já estão sendo as mais altas. São gêmeas, né? Estão sendo construídas ao mesmo tempo, e tem 280 metros e 81 andares. Olha elas duas aí. Então vamos lá, continuando. Quarta questão, analisando nossa cidade. Qual é o edifício mais alto de nossa cidade? O edifício mais alto de Vitória da Conquista será o Torre Saul Quadros. Ele terá 131 metros de altura e 39 andares. Estará localizado no bairro Candeias, na Avenida Franklin Ferraz. Esse edifício, ele ainda é um projeto, mas já foi aprovado e vai ser construído no bairro Candeias. Ele tem um destaque, o seu principal destaque é o fator sustentabilidade, porque ele será construído se pensando no meio ambiente. A energia vai ser gerada, a energia que será consumida nesse prédio vai ser gerada no próprio prédio. Ele terá um processo de reuso, tratamento de reuso da água, ou seja, a água utilizada, água de pias, né? Essa água será reutilizada, será tratada novamente e reutilizada. Então esse prédio ele é inovador em nossa cidade, porque será construído atendendo as normas agora, pensando no meio ambiente, atendendo as normas de sustentabilidade. Aqui a imagem do projeto, não começou a ser construída ainda e será o prédio mais alto de Vitória da Conquista. Espero que vocês tenham feito a correção com atenção, que tenham aprendido um pouco mais, e se houver dúvida, por favor, chame no WhatsApp pra gente, chame lá no grupo pra gente esclarecer as dúvidas. Lembrando, a saudade continua, e pedindo a Deus pra gente se ver novamente, pra gente poder se reencontrar. Estou contando os dias, viu? Muita saudade. Beijos, beijos, beijos.